Wow, it's so good to be here with you today. É tão bom estar aqui com vocês hoje. Today we will talk about beauty and fire. Hoje vamos falar sobre beleza e separação. I want you to look around and point at anything beautiful or that looks like it's on fire in this place. Quero que você Point- olhe ao point at redor beauty e and fire. aponte para qualquer coisa que seja linda ou em fogo, I em see chamas beauty and hoje. fire. I see beauty and fire. Point. Eu vejo beleza, eu vejo fogo, eu Touch vejo something that's chamas. beautiful around you. Toque algo que seja lindo ao seu redor. We all love beauty, right? Todos amamos a beleza, And we all certo? love fire, right? E todos amamos o fogo, Especially if certo? it's the right direction. Especialmente se for na direção certa. For you, a question. Uma pergunta para What vocês. represents beauty? O que representa a beleza? Is it a beautiful sunrise? É um pôr do sol, um nascer do sol bonito? Is it a green mountain? É uma montanha verde? The sea? O oceano? Copacabana? Copacabana? Vinicius? Vinícius? This guy is a beautiful Vinicius, right? Or Vini Jr.? Or Vini Jr.? For me, Para mim, beauty is beleza Amira, é Farida, and Karim. Those guys sitting around there. a Mira, a esposa dele e This as is my crianças family. I dele. think there's a picture. Essa é a família dele. We met Jesus yesterday. Encontramos How Jesus about ontem. fire? How about fire? E sobre o fogo? Some people, for them, fire is the summer. Para algumas pessoas, o fogo é o verão. Fiery Brazilian music. A música brasileira. Or maybe, just maybe, Ou talvez, só talvez, Brazil beating France in the final of the World Cup this year. Brasil vencendo a França na final da Copa do Mundo. Maybe. Talvez, talvez. But for me, Mas para mim, fire fogo is my family. é a minha família. You know, the word beauty and fire almost mean the same thing in the Bible. Sabe que as palavras beleza e fogo quase They both significam a mean mesma coisa na Bíblia? Clean, Elas representam holy, limpeza, santidade, separated, separação, attractive, atração, presence of God, a presença de and Deus power of God. e o poder de Deus. Today we will not just talk about beauty and fire in general. Hoje não vamos falar somente sobre beleza e fogo no geral. If you're taking notes, Se você está tomando notas, write this down. escreva isso. Beauty in separation A beleza na separação equals é igual altar on fire. a um altar em chamas. Let us stand and read the word of God together. Vamos nos levantar e ler a palavra de Deus juntos. In Egypt, we have to stand to read the Bible. No Egito, a gente tem que levantar para ler a Bíblia. We will go together to read from 2 Corinthians chapter 6. A gente vai ler 2 Coríntios, capítulo 6. Paul is talking here to a church that comes from a vibrant city, Paulo está falando sobre uma igreja que vem de uma cidade vibrante. a city that has blended Uma cidade que está bem misturada. a lot of mixing there, Muita mistura ali. culture, Culturas, different groups of people. grupos diferentes de It was a pessoas. successful city, they were rich, Era uma cidade muito sucedida, rica. and the church there was doing very well. E a igreja lá estava indo muito bem. The church in Corinth reminds me of the church in Brazil. A igreja em Corinto me lembra da igreja no Brasil. It was a place where things were going well, Era um lugar onde as coisas estavam indo bem, but there was a lot of mixing. mas teve muita mistura. Tell your neighbor before we start reading the Bible, Fale com a pessoa ao seu lado there antes is que a gente beauty in comece. separation. Tem beleza em separação. Tell your neighbor, beauty in separation. Fala com o seu próximo. Tem beleza na separação. And your neighbor should reply and saying, and there is fire on the altar. E a pessoa ao seu lado tem que falar, tem fogo no altar. We will read now from verse 14 in chapter 6 until the first verse of chapter 7. Vini, please go ahead. Vamos ler 2 Coríntios 6, versículo 14. Vou ler na versão NAA. Não sei se vão colocar aqui em cima. Vamos lá, amém. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
This is the word of God. Essa é a palavra de You Deus. may be seated. Vocês podem se sentar. God has a serious problem in mixing. Deus tem um problema sério com a mistura. Look at that. Olhe para isso. Is water beautiful? A água é linda? Which one is more beautiful? Qual que é mais bonita? My water or Vinny's water? A minha água ou a água do Vinícius? This one Essa is aqui separated. está separada. Before you get served this cup to drink it, Antes de você receber esse copo para it beber, has been filtered and separated. ela foi filtrada, separada. Here there is no mixing. Aqui não tem mistura. Would anyone like to have a pure cup of water? Alguém gostaria de ter um copo de água pura? Okay, 1 second. Ok, um segundo. Would you like for me to mix it for you a little bit? Gostaria que eu misturasse um pouquinho para você? Make you a mixed drink? Fazer uma bebida misturada? Yes? Sim? You like this mix? There is dust and sand over here. You will Você love it. gosta dessa mistura? Tem terra e areia? Você vai No adorar. mixing? Okay. If I put 50% dirt Se eu colocar 50% de with sujeira 50% clean, com 50% de água limpa, it will be 100% vai ser 100% dirty, right? sujeira, certo? No mixing. Sem mistura. What about if I put only 1 drop of dirt? Mas e se eu colocar uma gotinha de sujeira? It still looks clean. Ainda parece limpo. Would you drink it? Você beberia? Our God Nosso Deus has a major problem tem um problema muito grande with mixing. com misturas. The water is only clean and beautiful to drink A água só é limpa e linda para when beber it is separated. quando ela está separada. There is beauty in separation. Tem beleza na separação. Satan and Babel, the world system, Satã, o diabo e a Babilônia, o sistema do mundo, they're not trying to make the heart of the youth leaders in Brazil eles não estão tentando fazer o coração dos líderes jovens no Brasil evil. maléficos. They're not trying to make you 100% dirty. Eles não estão tentando fazer vocês 100% sujos. They know you were saved, Eles sabem que vocês foram salvos, filled with the Holy Spirit. enchidos com o Espírito They know Santo. you gave your life to the Lord. Eles sabem que vocês deram a vida de vocês para o Satan's Senhor. plan in your life Mas o plano do diabo na sua vida is to make you okay é deixar você ok, with a little bit of mixing com um pouquinho de mistura, that makes the water look pure que faz com que a água pareça pura, but not beautiful. mas não é linda. Because beauty is in separation. Porque a beleza está na Who says separação. amen to that? Quem fala amém para isso? There is beauty in Tem separation. beleza na separação. God is clear. E Deus é claro sobre He isso. does not like mixing the pure with the unpure. Ele não gosta de misturar o puro com o impuro. God is holy. Deus é santo. God is beautiful. Deus é And He lindo. wants His vessels to be holy like Him E Ele quer que os vasos dele sejam santos como Ele, so that the altar can catch fire. para que o altar pegue fogo. In verse 14, He is saying, do not be unequally yoked with unbelievers. No verso 14, ele fala: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. In the Deuteronomy in the Old Testament, Em Deuterônimo, no Antigo Testamento, there was a law tinha uma lei by God. por Deus. Do not put 2 different animals. Do not put an ox and a donkey in one yoke. Não coloque dois animais diferentes, um boi e um jumento, num jugo. The yoke was the piece of wood that they put over 2 animals O jugo era uma peça de madeira que eles So they colocavam can dois animais pull the soil. para que eles pudessem levar a terra. The problem is not that the yoke is better than the donkey or the donkey is stronger than the ox. O problema não é que o boi era mais forte que o jumento ou o jumento do que o boi. The problem was in the mixing. O problema estava na mistura. There is beauty in separation. Tem beleza na separação. He is not saying to us, do not have unchristian friends. Ele não está falando não tem amigos não cristãos. He's not telling us don't be in the world. Ele não está falando não esteja no mundo. He's talking about deep partnerships. Ele está falando sobre parcerias profundas. He's talking about your marriage. Está falando sobre o seu casamento. No mixing in marriage. Sem misturas no He's casamento. talking about partnerships in business. Está falando sobre parcerias de negócio. He's talking about deep bonds. Está falando sobre parcerias bem profundas. And in verse 15, he starts asking us very serious questions. E no verso 15 ele pergunta algo bem sério. And I want you to hear these questions with a heart today that is reflecting on yourself. E eu quero que vocês ouçam isso com o coração refletindo a si mesmo. Is there a partnership between righteousness and lawlessness? Existe uma parceria entre o justo e o fora da lei? Yes or no? Sim ou não? Yes? Sim? No. Não.
But you know what? In my life sometimes, Mas você sabe, na minha vida, algumas vezes, there's 1% lawlessness tem 1% because fora everybody's da doing lei, it. porque todo mundo está fazendo. What fellowship is there with light and darkness? Is there any fellowship between light and darkness? Que Yes or no? parceria há entre a luz e a Yes or escuridão? Existe alguma parceria entre a luz e a escuridão? No. But nobody can stay in the light 24 hours, right? Mas ninguém consegue ficar na luz 24 Maybe horas, I certo? can watch a weird show on Netflix for 10 minutes before I sleep. Talvez eu possa assistir esse seriado, essa série um pouco estranha de noite. Maybe I can have fun once a week. Eu posso me divertir uma vez na semana. What portion does a believer share with an unbeliever? Que porção que um crente compartilha com um não crente? Yes or no? Sim ou não? No. Acho que não. But sometimes we learn and we get inspired from people in the world. Mas algumas vezes a gente aprende e é inspirado por pessoas do mundo. And the hardest question, E a pergunta mais and it has difícil, to do not just with beauty and separation, e não tem a ver só com a beleza na but also separação, with the fire on the altar. mas com o fogo no altar. What agreement has the temple of God with idols? Que acordo há entre o templo de Deus e ídolos? It's a very simple É question. uma pergunta muito simples. Can a temple for one God have different idols inside of it? Pode um templo para um Deus ter vários ídolos diferentes dentro dele? Yes or no? Sim ou não? But you know what? We love some things. Mas sabe uma coisa? A gente adora algumas coisinhas. I love Mo Salah, Eu adoro o Mussalah, and you love Vini, e vocês adoram o Vini Jr. and we have personal ambitions, E a gente tem ambições diferentes, right? certo? The bottom line of tonight's sermon: E a linha final do sermão de hoje. holiness is not avoiding sin. Santidade não é fugir do pecado. Holiness is separation for beauty. A santidade é a separação para a beleza. It is not about staying away from what is dirty. Não é sobre fugir do que está sujo, It is about staying close to what is beautiful. mas sobre ficar perto do que é lindo. When you and I take a picture with our phones, Quando a gente tira uma foto com nossos celulares, for a picture to be very beautiful, para uma foto estar bem you bonita, go on a portrait mode você vai no modo retrato and you want to separate e aí você quer separar a the beleza, beautiful o lindo, to bring it forward para trazer ele para perto and bring the background e backwards colocar o plano de fundo para because trás, there is beauty in separation. porque tem beleza na separação. What is your real motive as a vessel for Jesus? E qual é o seu motivo real para ser um vaso de Deus? Are you trying to work your way out to holiness? Você está tentando achar o seu jeito para a santidade? Are you trying to run away from sin? Você está tentando fugir do pecado? Verse 16 is very clear. O verso 16 é muito claro. For we are the temple of the living God. Porque somos o santuário do Deus vivo. And this living God is saying, I want to make my dwelling amongst you. E esse Deus vivo está falando, eu quero fazer minha And morada I nesse want to be your povo. God. Eu quero ser o seu And Deus. I want you to be my Eu people. quero que vocês sejam o meu povo. I don't want you to be impressive. Eu não quero que vocês sejam impressionantes. I want you to be holy vessels. Eu quero que vocês sejam vasos I don't santos. want you to look good. Eu não quero que vocês aparentem I want you bem. to be separated for beauty. Eu quero que vocês sejam separados para a I beleza. don't want you full of pure water. Eu não quero que você esteja cheio de água pura. I want you empty so you can be full of me. Eu quero que você esteja vazio para que você esteja cheio de mim. The line that changes everything here, he's not saying work hard E o que realmente significa que ele não está falando trabalhe so duro that you can become a temple. para que você possa se tornar um templo. We are the temple. Nós somos o templo. Tell your neighbor, we are the temple. Fale com a pessoa do seu lado, nós We somos o already are templo. the temple. Nós já somos o templo. Since yesterday, we were the temple. Desde ontem nós já éramos o templo. The problem is what's in the O temple. problema é o que está dentro do templo. But it has already become a temple Mas já se tornou um templo when Jesus paid the price on the cross. quando Jesus pagou o preço na cruz. It's not a performance standard. Não é uma performance, It is an identity statement. é uma afirmação sobre a sua identidade. We don't separate from the world to become holy. A gente não se separa do mundo para se tornar santo. We separate from the world because we already are A holy. gente se separa do mundo porque já somos santos. It is separation for beauty, É uma separação para a beleza not separation out of duty. e não uma separação por dever.
We love him, so we become holy. A gente ama ele, então a gente se torna santo. We don't try to become holy so gente- that he can love us more. A gente não tenta se tornar santo para Do you que ele get nos the ame difference? mais. Você entende a diferença? So holiness is not hard work. Então, santidade não é trabalho duro. Holiness is much beauty and much love. Santidade é mais beleza e amor. Holiness is a result, it's not an action. Santidade é um resultado, não uma It's the ação. result of seeing the Lord É o resultado de olhar o and Senhor giving him room in my life. e dar a Ele controle na minha vida. I'm a son of a pastor, Eu sou filho de um pastor. and I heard him preach since I was a really young boy. E eu ouço ele pregar desde pequeno. It didn't always make sense to me Nem sempre fez sentido para mim. because I remember as a 9-year-old, Porque eu me lembro, quando eu tinha my 9 dad anos de saying that idade, you should hate sin. meu pai sempre falava, você deve odiar o pecado. But I grew up learning that sin is the nice things. Mas eu aprendi que You know. pecado são as coisas boas. Sin is nice. O pecado é bom. How can I hate something that's so nice? Como que eu posso odiar algo que parece tão bom? Sin is like chocolate. Pecado é como um It's chocolate. tasty. É gostoso, It's attractive. é atraente. It feels good when you sin. Parece bom quando você peca. If it wasn't nice, why would we do it? Se não fosse bom, por que a gente faria? I love eating meat, Eu adoro comer carne. and I used to love eating meat back home in Egypt. Eu adorava comer carne lá no Egito. But yesterday, something terrible happened to me. Mas ontem algo terrível aconteceu. I ate picanha. Eu comi picanha. You ruined meat for me. Vocês acabaram com a carne para mim. When I tried something so beautiful, Quando eu provei algo tão lindo, what I thought was beautiful quando o que eu achava que era lindo, turned out to be not so good. na verdade não era tão bom assim, né? If you're writing notes, write this one down because it's Você more está important. anotando? Então, Sin is beautiful o pecado é lindo when God is not beautiful in your eyes. quando Deus não é lindo nos seus olhos. When my dad said sin is ugly, Quando meu pai falava o pecado é feio, I didn't understand him eu não entendia ele, because my eyes were not yet filled with the beauty of Jesus. porque os meus olhos não estavam cheios com a beleza But de when you Deus. see the beauty, Mas quando você vê a beleza, the ugly gets exposed. o feio fica exposto. I don't know how I will eat meat that is not picanha made in Brazil Eu anymore. não sei como que eu vou comer carne que não seja picanha quando eu This estiver is fora do exactly Brasil. what Paul is saying in the first verse of chapter 7. Isso é o que Paulo estava falando no primeiro versículo do capítulo 7. Beloved, let us cleanse ourselves from every defilement in body and spirit, Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, bringing holiness to completion aperfeiçoando a nossa in the santidade fear of God, no temor de Deus. not afraid of God, Não com medo de Deus, but drawn to his beauty. mas atraído pela beleza I am dele. despising the less beautiful Eu estou deixando de lado o que é because I found the não more tão beautiful. bonito, porque eu achei algo mais bonito. Would you close your eyes 1 second? Você poderia fechar seus olhos por um segundo? Can you imagine something beautiful? Você pode imaginar algo lindo? Would you pray with me right now? Você pode orar comigo nesse momento? Jesus replaced this beauty Jesus, repõe essa beleza with your beauty. com a sua beleza. Jesus, clean and clear my eyes. Jesus, limpe meus olhos. Separate my heart Separe o meu coração out of your beautiness. para a sua beleza. May my eyes be full Para que meus olhos sejam cheios of the knowledge, do conhecimento, of the acknowledgement do reconhecimento of your beauty da sua beleza and your love, e o seu amor, so that sin can become ugly. para que o pecado seja feio. In your name we pray, Jesus. No seu nome nós oramos. Amen. Jesus, amém. Okay, we're almost done here, so tell your friend we're almost done. A gente já está acabando, então fala pro seu amigo, ó, a gente já está acabando. So number 1, God doesn't like mixing, right? Número 1, Deus não gosta de misturas, certo? Number 2, we run towards beauty. We don't run away from ugliness. Número 2, a gente corre para a beleza e não para longe do pecado. Number 3, Número 3, we are called out. nós somos chamados para fora. You know, when Paul was saying in verse 17, Quando Paulo estava falando no versículo 17, therefore go out from their midst saiam do meio deles and be separated from them. e separem-se deles. Do you know who he was talking about to the church in Corinthians? Sabe para quem que ele estava falando na igreja de Corinto? When you read this verse here in 2026, if you live in Rio, Quando você lê esse versículo em 2026, se você mora no Rio de Janeiro, who does God want you to leave? quem Deus quer que você fuja?
Paul was actually quoting Isaiah 52, Paulo estava citando Isaías 52, a theme that happens so many times in the Bible. um tema que é constante na Bíblia. I'm an Egyptian, Eu sou um egípcio, and on behalf of Pharaoh and all the Egyptians, e no nome de Faraó e todos os egípcios, I would like to say sorry for the people of God, eu quero dizer desculpe pelo povo de Deus, for we were very porque nós fomos muito hard-headed. cabeça dura. But God hit us 10 times. Mas Deus nos bateu 10 vezes. One of the 10 is still there. E uma das 10 ainda está lá. We have so many flies. Nós temos tantas moscas. But you know what happened to the people of God? Mas você sabe o que aconteceu com o povo de Deus? They were saved from Egypt, Eles foram salvos do Egito, but it took them 40 years mas levou para eles 40 to get anos Egypt out of their hearts. para tirar o Egito do coração deles. It takes 40 days to walk from Egypt to the promised land. Leva 40 dias para sair do Egito But para a it took terra them 40 prometida. years Mas levou 40 after anos salvation depois da salvação to reach para alcançar the promised land. a terra And it prometida. happened again many years later. E aconteceu de novo, In vários anos Isaiah depois. 52, Isaiah was telling the people of God in Babel, Em Isaías 52, ele estava falando com as pessoas de Deus I na have beautiful Babilônia. news. Eu tenho notícias lindas. God saved us. Deus nos salvou. So please go out Então, por favor, saiam and come back to Jerusalem. e voltem para Jerusalém. He's saying Ele está falando, in Isaiah 52, verse 7, Isaías 52, versículo how 7. beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas who novas, publishes peace, who brings good news of happiness, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas who boas, publishes salvation, que faz ouvir a salvação, who says to Zion, your God reigns. que diz a Sião, o seu Deus reina. This verse reminds me of the time of worship we just had. Esse versículo me lembra desse momento de We were oração que declaring tivemos. Jesus, right? Estávamos declarando Our Jesus, Savior, right? nosso Salvador, Our certo? healer, right? Nosso curador. You're doing a good job. Can you give him a cheer? Sometimes Algumas vezes there's a beautiful declaration of Jesus, tem uma beleza linda de Jesus, but we don't experience the beauty. mas a gente não experimenta essa You beleza. know why? Você sabe por quê? Because we stay. Porque a gente fica. Beauty was where? A beleza estava onde? There was beauty in what? Tinha beleza no quê? Can you remind me? Você pode me lembrar? In what? No quê? In separation. Na separação. That's why he's saying in verse 11, Então, por isso que ele fala no versículo 11, depart, depart. fora, fora, Go out from there. saiam de lá. Touch no unclean thing. Não toquem em coisa impura. Go from the midst of her. Saiam do meio dela, Her is Babel, Babilônia, the system of the world. o sistema do mundo. Do not conform to the world, Não se conformem com as for coisas do you are mundo, different. pois vocês são diferentes. Do not mix with the system of the world, Não se misture com o for you sistema do have been mundo, saved out of it. porque vocês foram salvos para fora disso. You are vessels. Vocês são vasos. Why are you mixing? Porque vocês estão sendo misturados. Why are you compromising? Porque vocês estão fazendo concessões. The vessel is not built for display. O vaso não é feito só para mostruário. Vessels were built Os to be vasos foram, filled with something. os vasos foram feitos para serem cheios de algo. Don't try to become a more beautiful vessel for Jesus. Não tente ser um vaso mais bonito para Jesus. Try to become empty Tente se esvaziar so that the fire can catch your altar. para que o fogo possa There's ir a ao seu simple altar. picture I want to show Tem uma foto que eu quero mostrar aqui, of a very simple altar de um altar muito simples, that has a fire on que it. tem um foguinho nele. Say, go out, go out. Maybe the picture will come. Fale, saia, saia, talvez a foto apareça. Shout, go out, go out. Grita, grita, sai, sai. There you go, good job. Bom trabalho. The altar is on fire O altar está em chamas when it is separated from the system of the world. quando ele é separado do sistema do mundo. Egypt represents the bondage for the people of God, O Egito representa o laço para o povo de Deus. and Babel represents the system of the world. E a Babilônia, o sistema do mundo. I want to ask you, Eu quero te perguntar,
What are you watching and listening to that is helping Egypt and Babel stay in your life? O que você está assistindo e ouvindo que está ajudando o Egito e a Babilônia a continuar na sua vida? What deep desire in your heart Que desejo profundo no seu is coração making your vessel está fazendo o seu vaso not separated não separado to catch fire? para pegar fogo? Is there a gray relationship in your life Tem alguma relação meio cinzenta na where the sua boundaries vida are not clear que as fronteiras não são muito claras so the vessel cannot receive? para que o vaso não possa receber? How do you look at love? Como é que você olha para o amor? How do you look at money? Como que você olha para o dinheiro? How do you look at success? Como você olha para o sucesso? Can I confess something? Posso confessar algo? I love the worship session we had, Eu amo a pregação que a gente teve, but I don't know the pastors and the worship leaders of Brazil. mas eu não sei os líderes, os So I cantores do asked my Brasil. friend Então who was sitting perguntei- beside me, Perguntei ao meu amigo que estava do meu tell lado, me about this wonderful worship leader who is leading. me conte sobre esse líder, esse ministro que And estava I made a cantando terrible aqui. mistake. E eu fiz um erro muito grande. I looked her up on Instagram to see how many followers she have. Eu pesquisei ela no Instagram para ver quantos seguidores ela tinha. And I was like, wow, she's an amazing worshiper. She has many followers on Instagram. Uau, ela é uma ministra muito ótima, ela tem muitos seguidores no Instagram. Is this a pure vessel? Isso é um vaso puro? Why do I smell Babel here? Por que eu sinto o cheiro de Babilônia aqui? I look at her and I see a broken vessel. Eu olho para ela e vejo um vaso quebrado. I see a love for Jesus. Eu vejo um amor por Why do I Jesus. need to check Instagram? Por que eu preciso checar o Instagram? Do I have any brothers or sisters here in the room Tenho algum irmão e where irmã por there's a aqui little também bit of Babel? que tem um pouquinho de Where there's Babilônia a na sua little bit vida? of Egypt? Tem um pouquinho de Egito na Yeah, we sua are vida? pure servants of Jesus, Sim, nós somos servos puros but de there is Deus. some compromising. Mas tem um pouquinho de There's a concessão. little bit of Tem mixing. um pouquinho de mistura. Can I challenge you with 3 things before we pray Posso te desafiar com 3 coisas antes da gente orar that will help you separate que vão te ajudar a for separar beauty para a beleza, so that you can catch fire? para que você possa pegar fogo. And each of them has to happen every day E cada uma delas tem que acontecer todos os dias. because he is saying that we should walk in holiness, Porque ele fala que a gente tem que andar em walk in the santidade, fear of God, andar no temor de Deus and complete our salvation e completar a nossa with this fear, salvação with this holiness, com esse temor, com essa santidade driven out of beauty and love. que vem da beleza e do amor. Number 1, every day, Número 1, todos os dias, confess to God confesse a Deus and to people e para pessoas your os sins. seus pecados. A pure heart does not sin little. Um coração puro não retém o pecado. A pure heart confesses a lot. Um coração puro confessa muito. Your vessel O seu vaso will only be clean só vai ser limpo if you clean it every day, se você limpar ele todos os dias. not if you sin only twice a day. Não se você pecar 2 vezes ao dia. Every day I confess to God Todo dia eu confesso a Deus and someone who holds me accountable, e alguém que me mantenha responsável por isso. just as I did with you a minute ago. Assim como eu fiz com vocês um minuto atrás. Are you here? Vocês The estão worship aqui? leader? Os líderes de canção, de louvor? No? Não. Can you tell her I'm sorry? Pode pedir desculpa. Second thing, A segunda coisa, make sure you don't have any open doors or windows. garanta que você não tem nenhuma porta ou janela aberta. Daily check. A checagem diária. Is there an application on your phone Tem algum aplicativo no seu celular that is giving Egypt or Babel a little bit of que chance? está dando um pouquinho de chance To para o throw Egito ideas ou para a at you. Babilônia para te lançar ideias? Don't use this app less. Não use esse aplicativo. Delete it. Não use menos esse aplicativo. Delete-o. Is there a place or a scheduled item in your life Existe algum lugar ou algum item agendado na that sua gives vida Egypt or Babel some room in your life? que dá um pouquinho de caminho para a Babilônia ou Egito na sua vida? Daily checkup. Então faça essa checagem diária. Any door or window that's a little bit open, Qualquer janela ou porta um pouquinho aberta, you shut it closed. você feche ela. Can I hear an amen? Posso ouvir um amém? Third and last thing, Então, a terceira e última coisa. realize every day Reconheça todos os dias the standard o padrão of God's love and holiness. do amor e da santidade de Deus. When we get used to Quando things, a gente se acostuma com certas we coisas, forget the standard. a gente esquece os padrões. But when you read the Bible every day, Mas quando você lê a Bíblia todos os dias, remind yourself, se lembre,
of how much God loves you de quanto Deus te ama, and how much He is holy e quanto Ele é santo, and how much He hates sin. e o quanto Ele odeia o pecado. Remind yourself Se lembre disso and shut the door e feche as portas and confess every day. e confesse diariamente, Because there is beauty in separation porque tem beleza na separação, and there is a reward. tem uma recompensa. The reward is in verse 18. A recompensa está no versículo The 18. reward says, I will be a father to you, Ele fala, serei o pai de vocês, and you will be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. The separation does not cause isolation. A separação não causa isolamento, The separation causes intimacy. a separação causa intimidade. Some of us don't feel close to God and we don't know why. Alguns de nós não nos sentimos tão próximos de Deus e a gente não sabe o porquê. I have an idea. Eu tenho uma ideia. Maybe there is no separation. Talvez não tenha separação. Just a little bit. Só um pouquinho. Was David pure? Davi era puro? Yes or no? Sim ou não? If you think David Se você lived acha, a pure life, raise your hand. se você acha que Davi viveu uma vida pura, levante sua mão. Really? Sério? I believe that God thinks that David was a man after his own heart. Eu acredito que Jesus via Davi como I believe that homem God entrusted coração igual a David's dele. heart with his secrets. Eu acredito que ele confiava Davi com seus I believe that segredos. David was intimate with God. Eu acredito que Davi era íntimo com I Deus. don't know of a man that saw more of God's beauty than David. Não conheço um homem que via mais da beleza de Jesus do que Davi. I believe that David had a pure heart. Eu acredito que Davi tinha um coração puro. Not because he sinned less, Não porque ele pecava menos, but he confessed hard. mas ele confessava forte. And he separated a lot. E ele separava muito. And he was exposed to the beauty. E ele era exposto à beleza. And he says in Psalm 27, verse 4, E ele fala em Salmo one 24, thing I have 27. asked of the Lord, Salmos 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor, and that I will seek after, e a buscarei, that I may dwell in the house of the Lord que eu possa morar na casa all do the Senhor days of my life, todos os dias da to minha gaze vida, upon the beauty of the Lord para contemplar a and to beleza do Senhor inquire e in his meditar, temple. e meditar no seu templo. This is exactly the passage we're reading in Corinthians. É a passagem que estávamos lendo em Coríntios. Looking at the beauty makes your heart pure. Olhar para a beleza faz o seu coração puro, It makes your cup clean. faz o seu copo limpo, It makes your altar catch fire. faz o seu altar pegar fogo. Please, my brothers and Por sisters, favor, irmãos e irmãs, don't fight your way out of the mud. não lute, não lute Gaze para into his fora, beauty, não lute para fora do pecado, mas olhe para a beleza dele, because this is your way to holiness. porque esse é o seu caminho para a santidade. I want to ask the worship team to come here Quero pedir para o and time de louvor and lead subir us aqui in a song. e nos guiar numa música. And I would like to ask all of us to please stand up. Eu queria pedir a vocês para se levantar, por favor. We will read some passages Vamos ler alguns versículos about a person sobre uma pessoa that did not compromise que não fez concessões. in a season Numa temporada where there was so much mixing. que tinha tanta mistura. There was a season when the people of God lived amongst many gods, Foi uma época que o povo de Deus vivia no meio de vários deuses. and the temple had many options. E o templo tinha várias opções. And even the same person prayed to different E gods. até a mesma pessoa orava para diferentes deuses. But today I want to share about one person. Mas hoje eu quero compartilhar And sobre I uma believe that the pessoa. Lord is looking here in this place for one person also. Eu acredito que o Senhor está olhando aqui nesse lugar por uma pessoa. A heart that is choosing not to Um mix. coração que está buscando não se misturar. Would you look at the two cups with me? Você pode olhar para os dois copos comigo? When we started, the difference was very big, A right? gente começou, a diferença era gritante, certo? A little bit of compromise every day. Só um pouquinho de concessão todos os dias. You lose the separation. Você perde a separação. You lose the beauty. Você perde a beleza. You lose the fire. Você perde o fogo. But here we see Elijah Mas aqui a gente vê Elias, in 1 Kings 18:21. 1 Reis 18, 21. Elijah came near to all the people and he said, Elias se aproximou de todo o povo e disse: "How long will you go limping between the two opinions? Até quando vocês ficarão pulando de um If the lado para o Lord is outro? God, follow him. Se o Senhor é Deus, sigam-no. If Baal is God, follow him." Se é Baal, sigam-no.
And the people did not answer one word. Porém, o povo não disse uma só palavra. Elijah set up the challenge, 2 altars, Então Elias fez o 2 desafio. sacrifices, 2 altares, 2 Two sacrifícios, 2 copos, no fire. nenhum fogo. And then a few verses later, it reads in verse 33. Alguns versos depois, 33. He put the wood in order and cut the bull in pieces Ele colocou, armou a and lenha, laid it on cortou the wood. e os pôs sobre a lenha. And he said, fill 4 jars with water. Encham 4 cântaros com água. I believe that this water was very separated. Eu acredito que essa água era bem separada. It was proof of the living God. Era a prova do Deus vivo. And then he said, do it second. E ele falou, faça isso mais uma And vez. then he said, fill more water. Mais água. And then a 4th time. A 4ª vez. The water is the same picture we opened with, E a água é a mesma visão aqui que a gente but it's abriu. pure Mas era pura, because it's separated. porque estava separada. And then, Então, at the time of the offering, na hora da Elijah the oferta, prophet came near and said, O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de let it Israel, be known on that day que hoje se fique sabendo that you are the God in Israel, que tu és Deus em and I am Israel, your servant, que eu sou o teu and I have servo, done all these things at your word. que segundo a tua Answer me, palavra, O Lord, fiz todas essas coisas. so Responda-me, that Senhor, the people may know that you para que este povo O saiba Lord, que tu, Senhor, are God, és Deus, and that you have turned their hearts back. e que fizeste o coração deles voltar para ti. And then the fire of the Lord fell Então caiu o fogo do and Senhor consumed the burnt offering, e consumiu o and the wood, holocausto, a lenha, and the as stones, pedras, and the dust, a terra, and licked up the water that was in the trench. e lambeu a água que estava na vala. There is beauty in Tem separation, beleza na separação. and there's a fire on the altar. Tem fogo no altar. And when all the people saw E it, quando todas as pessoas viram they isso, fell on their faces and said, eles caíram nas the suas Lord, He is faces God. e falaram: o Senhor, Ele The é Lord, Deus. He is O God. Senhor, Ele é Deus. Would you raise your hands Pode with me levantar and suas pray? mãos comigo em oração.